Bom, as infecções, elas são causadas por micro-organismos, né? Em geral são bactérias, podem ser vírus, parasitas, protozoários, fungos, mas esse termo em si não traz nada de novo. Eu acho que o que se discute agora em relação ao Papa é o fato de ele ter uma infecção por mais de um micro-organismo, polimicrobiana, como se diz, então. E isso não é algo tão comum, mas também acontece com muita gente. Bom, de que forma acontece isso? Você já tem informação sobre que tipo de infecções são essas que o Papa está sendo acometido? As informações que chegam vêm pela mídia do Vaticano e muito pouca coisa tem sido publicada. Até onde eu sei, ele tem uma infecção respiratória. E quando se fala em respiratória, não sei se isso é nariz, se isso é brônquio, se isso é pulmão. Então, não se sabe com clareza. Ele também não se sabe a gravidade dessa doença, né? Se ele está bem, se ele está precisando de oxigênio, que tipo de acometimento ele teve. O que chegou, a informação foi simplesmente isso, uma infecção respiratória, e que se descobriu que era por mais de uma causa, mais de um micróbio. Não sei que teste fizeram nele, então tudo ainda é muito especulativo, né? Muito pouco se sabe de concreto. Bom, em pessoas, isso pode acometer pessoas de qualquer idade, né? Sim, mas especialmente em quem tem mais idade, é comum que as pessoas tenham doenças crônicas, né? Uhum. O Papa já tirou um pedaço do pulmão, as pessoas, às vezes, nessa idade, ele tem mais de 80, tem doença crônica no rim, ou no fígado, ou em outro órgão, ou usam remédios para controlar doenças crônicas que baixam as defesas, e o que as torna mais suscetíveis, mais vulneráveis a terem infecções, né? Então não é uma surpresa que alguém de 80 e poucos anos tenha uma infecção respiratória. Bom, isso, que tipo de tratamento geralmente se faz nesse tipo de infecção? As infecções respiratórias mais comuns são por vírus, tipo uma gripe, um resfriado, ou por bactérias, né? Uma bronquite, uma pneumonia, uma sinusite. Eu entendo que ele deva estar recebendo antibiótico e talvez tenham feito um teste mais moderno que consiga pegar, por exemplo, tipo um teste de PCR, esse PCR que a gente faz para a Covid, consiga pegar a genética dessas bactérias, né? Consiga pegar o DNA das bactérias e tenha identificado mais de uma bactéria e por isso devam ter modificado o antibiótico dele para cobrir as bactérias que foram encontradas no teste. Bom, em termos de sintomas e também de tratamento, quais são as principais diferenças entre infecção bacteriana e infecção viral? A infecção viral, em geral, ela não dá só num local, assim, por exemplo, a pessoa, ela costuma ter sintomas que acometem, vamos chamar a via aérea alta, que é nariz, garganta, e a baixa, que são os pulmões. Então, a pessoa tem corrimento do nariz e tem tosse também, e acompanha também sintomas gerais, por exemplo, mal-estar, febre, dor no corpo. Então, o vírus, ele costuma dar esse quadro mais amplo, enquanto que as bactérias, quando crescem, elas inflamam o lugar onde elas crescem e dão doenças mais localizadas, né? Difícil dizer o que pode ser mais agressivo. Doenças virais podem levar à morte também. A gente viu muito bem o exemplo durante a Covid. Para alguns vírus a gente tem vacina, para outros não. Mas a diferença é que se é por bactéria, a gente tem que usar antibiótico. E se é para vírus, muitas vezes não tem tratamento para dar. E a gente espera que o vírus cumpra o seu ciclo e vá embora. Por isso é muito importante, especialmente nos casos que são mais complicados, fazer um teste para descobrir o que a pessoa tem. Os testes mais antigos e os testes clássicos, os mais usados e mais disponíveis, a gente pega, por exemplo, um catarro de alguém e coloca para ver num meio especial para ver se cresce uma bactéria, né? Os testes mais modernos, a gente tira desse catarro o DNA e vê, por exemplo, com PCR, se tem material genético de bactéria. Então, a gente consegue, de modo muito mais sensível, identificar o tipo da infecção e às vezes, identificar de modo junto se tem bactéria e vírus junto ou mais de uma bactéria, e, às vezes, até o mecanismo de resistência da bactéria antes mesmo dela crescer. Então, o que eu acho interessante dessa discussão toda é alertar as pessoas que existem hoje testes muito mais modernos para diagnosticar as infecções, o que eu acredito seja o que o Papa tenha se beneficiado de ter usado, e que permitem saber com mais rapidez e clareza a causa da infecção. Porque na infectologia, tudo o que a gente quer é achar a causa. Muitas vezes, dar um antibiótico é uma prática muito imperfeita, assim, muito arriscada, porque às vezes a gente nem sabe se é uma bactéria ou um vírus. Está tratando uma bactéria, mas não sabe qual a bactéria, não sabe se a bactéria é resistente. Então, tudo o que a gente quer é achar a causa da infecção. Bom, mais cedo você falava a respeito de infecções fúngicas, né? A gente falou um pouco sobre infecções bacterianas,
infecções virais. No que diz respeito à infecção fúngica, a gente não vê se comentar muito sobre esse assunto, quais são as enfermidades mais comuns por esse tipo de infecção. Eu vivo muito esse dia a dia porque os fungos, eles se aproveitam de uma pessoa que tem defesa baixa. Então, onde haja pessoas que tenham feito transplante, HIV, doenças crônicas, ou que usem corticoide ou outros medicamentos que baixem a defesa, aí os fungos aparecem como causa importante de doença. Então, esse é um cenário, as infecções fúngicas que se aproveitam das pessoas doentes. Outras vezes, os fungos, eles causam doença nas pessoas que entram no ambiente deles. Pô, o cara entrou numa caverna, o cara foi limpar um sótão que estava cheio de fezes de morcego, limpou um galinheiro, sabe? Tinha muita poeira. Então, também tem um outro cenário de quem entrou em contato onde o fungo está. Então, os fungos são uma causa, muitas vezes, negligenciada de doença, porque para encontrar o fungo não é fácil, porque o fungo ele demora muito a crescer. Uma bactéria cresce em 2, 3 dias. O fungo, dependendo do tipo, ele pode demorar 3 semanas ou 4 para aparecer no exame. Então, se eu não tenho um exame mais moderno no laboratório, eu não acho o fungo. E aí se trata, muitas vezes, acham que é uma tuberculose, e não é, é uma doença fúngica. Trata errado, aí o paciente piora, e aí não acha a causa. Então, de novo, a infectologia é uma especialidade que depende muito de recurso para achar a causa da infecção. Bom, essa questão que envolve a enfermidade do Papa levanta a questão da saúde dos idosos, né? Ontem mesmo a gente trazia uma informação aqui no programa e eu destacava que os órgãos de saúde do nosso estado alertam para a grande quantidade de pessoas idosas aqui no Rio Grande do Sul, um número muito grande, né? Um dos estados mais idosos do nosso país é o Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente se depara numa situação como essa do Papa Francisco, que tem uma idade já avançada, a gente se questiona quais são as formas de cuidado que nós precisamos ter, cuidados preventivos com os nossos idosos para evitar infecções microbianas. Olha, eu acho que a primeira questão é fazer uma boa avaliação de saúde para ver se tem alguma doença crônica, um diabetes, uma doença no fígado, uma doença no rim ou em outro órgão que precise ser controlado para evitar que a pessoa fique com a defesa mais baixa e vulnerável a infecções, né? A outra questão muito importante é a vacinação. Os idosos, para os idosos, tem toda uma política de vacinas, né? Para várias doenças causadas por vírus, mas também por bactérias, que isso tem que ser feito à risca, porque essas doenças são preveníveis. Não dá para deixar de fazer vacina. Agora, desde a Covid, tem uma discussão gigante sobre as vacinas e um movimento muito forte anti-vacina na sociedade, que vem também lá dos Estados Unidos e penetrou muito no Brasil, mas as vacinas são um dos maiores exemplos do avanço da medicina moderna. Se nós não tivéssemos vacinas, é como se não tivesse geladeira em casa, né? A comida ia estragar e muita gente ia comer comida estragada e ficar doente. A gente tem geladeira, a gente deixou de adoecer de doenças que antes as pessoas morriam, né? Então, vacinação, controle de doenças crônicas, eu acho que são duas questões fundamentais. Eu acho que cada vez mais existe uma conscientização que os idosos eles estão vivendo muito mais hoje, né? As pessoas estão vivendo muito e com mais qualidade, tem que praticar exercício, tem que se alimentar bem e tem que cuidar da saúde. Bom, pelo que a gente pôde perceber da sua fala, um dos grandes cuidados que deve se ter a população no aspecto geral é com o sistema imunológico. Acho que é a partir daí, tendo esses cuidados do sistema imunológico, a gente consegue evitar esse tipo de infecção. Exatamente, e isso implica em se conhecer, saber que doenças cada pessoa tem que ir no médico periodicamente, fazer exames, né, consultar caso tenha queixas. À medida que a população envelhece mais, começa a ter muito mais doença crônica, muito mais câncer, e o câncer hoje é uma doença que está se tratando muito melhor do que antes, mas está se transformando em uma doença crônica também, às custas de uma defesa mais baixa. Então, toda essa população envelhecida, com doenças crônicas, com câncer, tomando medicamentos imunossupressores, como é que essas pessoas morrem, de modo geral? Tudo bem, vai ter um que outro que morre atropelado, mas a maior parte vai morrer de infecção. Então, as infecções acabam sendo a via final da vida de muitas pessoas, e por isso elas têm que estar atentas a isso. Bom, você citou a importância da vacinação, você citou a importância de que as pessoas estejam imunizadas, né, sobre essas vacinas que estão disponíveis, que as pessoas estejam realizando elas para manter essa imunidade. Mas no aspecto geral, o que é preciso para mim ter uma saúde imunológica a contento para evitar essa maioria das infecções?
Bom, de modo geral, um corpo são e uma mente sã, né? Eu acho que atividade física e alimentação é a base de toda a saúde, né? E evitar, claro, aquilo que é sabidamente associado com doença, álcool, cigarro, drogas em geral. Então, eu acho que se a gente tiver o controle disso tudo, a tendência é que a gente tenha uma vida muito melhor. Claro que a gente vive num mundo moderno hoje, cheio de radiação, a gente não tem mais um alimento puro como tinha antigamente, tudo é cheio de conservantes e de aditivos, né? Então, de novo, é uma alimentação saudável e exercício físico são os grandes pilares da vida saudável. Bom, doutor, deixa eu agradecer a sua participação, acho que foi bem esclarecedora, né? A gente aproveitar que esse tema, né, das infecções microbianas está em alta neste momento. A gente espera por uma rápida recuperação do Papa nesse sentido. A gente hoje não sabe que tipo de infecção microbiana é essa, né? Você já falou que existe um comentário de que seriam dois tipos diferentes de infecções microbianas, mas no aspecto geral não se tem essa informação ainda que tipo de infecções são essas, né? Dois ou mais, né? Eles falam em polimicrobiano, quer dizer que é mais de um. Agora, isso não é de todo incomum. Se pegar, por exemplo, as pneumonias na comunidade, talvez uns 20% seja mais de uma causa. O que acontece é que a gente cada vez mais tem usado métodos mais modernos para encontrar as causas e tem encontrado mais causas do que antes a gente não enxergava. A gente só dava antibiótico e ou morreu ou sobreviveu, né? Agora a gente tenta encontrar a causa e às vezes tem vírus junto com bactéria e às vezes é tão complicado que a gente encontra uma bactéria e a gente não sabe se ela está causando doença ou não, ou se ela está passando de bobeira ali naquele local, né? E na dúvida, possivelmente vai acabar sendo tratado. Mas, de novo, eu reforço a importância de um adequado cuidado médico para descobrir, especialmente quem está muito doente, a causa da infecção, porque só sabendo a causa, a gente pode. Porque a ideia da infectologia não é dar um antibiótico que pegue tudo que o paciente possa ter. É só dar um antibiótico que pegue aquilo que o paciente precisa tomar. Mas para dar isso, eu tenho que saber a causa. Então, esse é o exercício, é descobrir a causa. Doutor Alessandro Pascoaloto, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, obrigado pela sua participação neste momento, bem esclarecedora para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e um bom dia a todos.